mais um coleguinha aí pelo voucher. Então, torcedor atleticano, faça uma força. Se pode ir no jogo de sábado, faz essa força, porque o Atlético precisa e muito. E agora eu te pergunto, Breno Galante, aquele que sabe tudo do Atlético e um pouco mais, força máxima contra a equipe do Ceará? Ou você imagina que o Atlético não está tratando essa missão Ceará do jeito que pelo menos passa na minha cabeça? Ô Elton, primeiro, só em cima do que você falou do voucher aí, o Atlético liberou o voucher, mas com uma regra diferente do que vinha sendo nos jogos anteriores, né? Porque nos jogos anteriores você adquiria um ingresso e ganhava o outro, agora não, né? Agora você adquirindo um ingresso, você pode adquirir outro ingresso com valor de 50% do valor que o Galo na Veia Forte Vingador pagaria naquele setor. Uhum. Então aí você vê... quase que uma pós-graduação para você comprar um ingresso. Né? Eu quero o setor Intersul. Qual que é o valor lá? Aí você olha lá. Quanto que o Galo na Veia Forte Vingador paga lá? Quanto que é? Aí você vê o valor e você vai ter direito a pagar 50% desse valor. Eu vou até procurar aqui para ajudar o povo. Essa é a regra. Até agora, 16 mil ingressos vendidos para o jogo de amanhã. Pouco! Mas o voucher foi liberado agora há pouco. Então vamos ver se isso vai dar uma melhoradinha. Acho que de repente aí uns 30 mil, né? E para o jogo de terça-feira, 24 mil ingressos. Então a gente está nessa expectativa de ter casa cheia para o jogo da terça-feira. Cara, é uma decisão para o Atlético, não deixa de ser. Você falou aí, é um confronto aí direto contra um time que está pouco à frente do Atlético. O Atlético pode passar se vencer, assim como se o Atlético perde, fica numa situação complicada, podendo até entrar para a zona de rebaixamento. São Paulo tem realmente uma dor de cabeça, porque ele vai ter que montar dois times competitivos. Um para enfrentar o Ceará e o outro para a decisão de terça-feira. Eu acho que até pela questão física, vou voltar a dizer, questão física, ele pode poupar alguns jogadores. O certo é, como ele não vai poder contar com o Scarpa na terça-feira, o Scarpa vai ser titular amanhã. Amanhã ele não pode contar com o Fausto Vera. Então aí eu acho que como o Alexander já está liberado, ele pode ter uma oportunidade de começar jogando? Acho que sim. Temos essa grande notícia hoje do Patrick já está liberado. Né? Acho que o Patrick pinta no banco amanhã. Então, quer dizer, o Atlético vai conseguindo ali, né, ter mais opções para o São Paulo. E se o Patrick vai para o banco amanhã, eu acho que no segundo tempo, dependendo das circunstâncias do jogo, já tem que colocar para jogar, cara, para pegar ritmo de jogo. É uma posição ali do Atlético, primeiro e segundo volante, que a gente está vendo o Alan Franco sendo improvisado como primeiro, o Igor Gomes sendo improvisado como segundo em vários momentos. Então, é jogo, cara, de tentar colocar o que tem para melhor, mas pensando na parte física. Eu amanhã iria com o Hulk começando. Opa. Não posso deixar de falar do Hulk aqui, porque senão o Thiago Fernandes não vai ficar tranquilo. Não vou começar esse final de semana aqui sem falar. Eu iria amanhã com o Hulk titular. Eu acho que é o tipo do jogo para ele poder ser titular amanhã e ficar no banco na terça-feira. Né? Uma grande opção de banco. Ganhar um pouco mais de confiança, Breno. Na terça-feira, eu colocaria ele no banco para buscar um pouco mais de intensidade. E porque eu acho que ele é um jogador que pode entrar no segundo tempo com mais energia para resolver, pelo momento que ele vive. Porque a gente não pode chegar aqui também e dizer que, pela assistência que ele deu no jogo do Independente Del Valle, que já mudou totalmente a chave. Mas o titular é o Rony, Breno. Cara, mas o Rony, Luciano, para mim hoje, ele é titular muito mais pelo que ele ajuda no aspecto tático. Mas o primeiro objetivo de jogador de futebol, atacante, se foi isso aí... Eu concordo com você, mas pro Sampaoli hoje, qual que é a justificativa? Se eu chegar aqui e falar, coloca para mim uma lista, por que o Rony tá? Porque o Rony faz uma boa recomposição, porque o Rony tem intensidade, porque o preparo físico do Rony é bom. Eu concordo, eu acho que deveria se analisar os pontos positivos dele como atacante. Ele dá assistência, ele faz gol, ele é bom no 1 contra 1. Mas hoje, que tá pegando mesmo, não é nem o lado individual, cara. Para mim é o lado tático. E se tá dando certo pro São Paulo até agora, eu acho que o mínimo de mudanças... Tá dando certo? Cara, se você parar para analisar o desempenho do time num conjunto, do que ele está fazendo, se você colocar outro jogador, talvez ele não consiga fazer. O Hulk não vai conseguir fazer o que ele consegue fazer. É até curiosa a pergunta quando fala assim, o Atlético vai com força máxima. O que é a força máxima do Atlético hoje? Porque eu acho que titular absoluto do Galo hoje é o Everson, é o Scarpa
O Alonso é titular absoluto? Sim, né? Com o técnico de São Cara, Paulo. tem 9, tem 4. Vitor Hugo E o Alan Franco. Não. E Vitor Hugo. Vitor Hugo. Bernardo hoje é titular. Bernardo hoje é titular Metade absoluto. do time. Certo? Quatro Alan jogadores. Franco é titular absoluto. Metade do time. Não, hoje ele tem, cara. Hoje tem muito mais do que metade do time. Não, eu coloco Everson, Vitor Everson, Hugo, Vitor Hugo, Franco e Franco. Bernard. E Eu Bernard. coloco. Não. E o Scarpa. O Scarpa. Perfeito. Scarpa, Sim. sim. Eu coloco 5. Porque, assim, em determinado momento, o coloco Arana mais foi pro que isso. banco. O Alonso é pro titular absoluto dele, o Valuco. Por mais que a gente não goste, mas Não, é. não, determinado Ele não momento, colocou nenhum jogo o Alonso no banco. Beleza. Aí, Quem sabe, né? determinado momento, o Arana foi banco sabe? pro Caio Paulista, que, pelo amor de Deus. Não, o Arana virou mesmo o titular Arana muito agora, mal. mas agora é titular. Agora sim, logicamente é jogo pro Hulk, aproveitar que fez essa boa entrada lá no fora Esse de casa, no momento de Equador. melhora da confiança. De quem sabe retomada da confiança, né, Elton? Porque no dia que o Hulk, mesmo não recompondo, como o Rony recompõe, o Hulk ser banco pro Rony, pra mim, assim, eu não entendo nada de futebol, desculpe, porque, assim, tudo bem que o Rony recompõe mais, mas o primeiro mérito de um atacante é ter certa qualidade, né? Pra buscar uma tabela, pra tentar fazer um gol. Ah, mas o Hulk não vive boa fase. Ok, mas o Rony vive boa fase? O Rony vive boa fase? O Hulk não pode ser banco pro Rony. O resumo é esse, Elton. E assim, loucura. tem que mexer na equipe mesmo, porque tem o Scarpa que está suspenso. É um bom momento para o Alexander voltar a jogar, ficou no banco na última partida. Então, dá para mexer algumas peças ali. Isso é um Atlético forte contra o Ceará. Mas Hulk não pode ser banco pro Rony. Hulk não pode ser banco pro Rony. Eu tô gostando da sua moral, sabe por quê? Porque Eu o Thiago ficou bem calado. Sei disso. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não entraria em nenhuma discussão sobre o Hulk. Embora eu concorde com o Luciano e o Breno em partes, quando eles dizem que o Hulk tem que jogar amanhã. Porque eu não acho que o Atlético possa colocar os seus melhores atacantes para enfrentar o Ceará amanhã. o Rony é melhor que o Hulk. Porque o Atlético hoje é. Porque o beleza. Atlético tem uma partida importantíssima na terça-feira. E para mim hoje os melhores atacantes do Atlético são o Rony e o Dudu. Para mim são os dois jogadores que eu tô... Cara, é raríssimo eu concordar com o Sampaoli em algo, mas eu tô 100% com o Jorge Sampaoli nessa. Os dois melhores atacantes que o Atlético tem à disposição para fazer o jogo que ele, Sampaoli, gosta, são o Rony e o Dudu. Hoje o Hulk tem que ser reserva, de fato. Eu tô com o Breno nessa parte, mais uma vez, concordando com o Breno. O Hulk hoje, gente, ele não entrega absolutamente nada. Sim. Ele tá vivendo nessa semana de uma assistência que ele deu pro Dudu, que antes disso, Ué, mas ele a tinha- última mas participação isso o Rony vive de em quê, agosto. Thiago? A última participação Mas dele isso tinha que sido em acontecer em um agosto. momento. Rony vive de em um quê? momento ele tinha que fazer O alguma Rony, coisa. o Rony ele fez. vive, o Rony vive do que ele tem entregado no time do Jorge Sampaoli. Olha o clássico que ele fez. recomposição, intensidade. Olha o jogo contra o Fluminense. Que é uma série de coisas, Olha cara. os últimos jogos do Cara, Rony, o jogo contra o Thiago. Fluminense estava o Hulk não fez E o nada. Rony também. O jogo contra o Corinthians estava o Hulk não fez nada. Quantos O jogo contra-ataques contra o do Clássico o Botafogo tava Atlético o teve? Hulk não fez Quantos nada. contra-ataques Cara, do me Clássico o ajuda aí, Atlético pô. teve? Vocês estão- E o vocês- Rony não você conseguia tá fazer um escalando o Hulk cruzamento. no Ninguém nome. aqui Você tá está escalando colocando o Hulk no nome. Ninguém aqui tá colocando em jogo o potencial do Hulk. O que eu acho, tô faltando dizer, existe sim é um jogo dificílimo, tem que ter sim uma responsabilidade muito grande contra o Ceará. Por isso que eu falo que é colocar o Hulk. Eu não tô olhando de colocar o Hulk como o Thiago tá falando assim, não vou colocar o melhor não. É porque eu acho que para esse jogo, o Hulk vai ser melhor. Entendeu? Porque Baseado em quê? o que eu espero do Baseado Del em quê, Valle Breno? é um jogo muito mais difícil do que o Ceará. No aspecto de entrega, de pegada, é uma decisão, né? Mas baseado em que você acha que vai ser melhor eu que acho o que Hulk nesse jogo? pensando... E no jogo difícil, Não. você vai tirar o... Escuta. Como tem essa intensidade toda, pra mim, pelo momento que o Hulk vive Precisa de hoje, eu técnica sou também, fã tá? do Hulk, ele sabe disso, eu acho que ele entrar no segundo tempo nesse jogo do Independente pode ser uma grande opção para o Atlético. E no jogo do Ceará, ele já começar jogando, pra mim, seria o ideal. Então, assim, Mas isso por quê? é uma Baseado em que é uma você acha que é o estratégia, jogo pra ele? é um Mas lado precisa de bola parada. Baseado em que estratégia. você acha Aqui, que é o não tem jogo o pra ele Scarpa. amanhã? Oi? Baseado em que você acha que o jogo de amanhã é pra Cara, ele? porque pela condição dele... Não, pela condição dele, ele tem que ficar no banco, Breno. Não. Pela condição atual dele, ele não tem que entrar jogo nenhum. Porque eu não acho que amanhã vai ter o mesmo nível de intensidade do que o jogo do Independente Del Valle. Eu não vejo o Ceará, que está com desfalques também, tem 2 desfalques importantes, vai chegar aqui e vai meter o mesmo tipo de intensidade que o Del Valle. Todo jogo tranquilinho, Eu não você acho, põe não. ele, é isso. Contra o Del Valle, você tem que pensar até na bola parada que não vai ter o Scarpa. E o Hulk faz essa diferença. Mas aí, deixa eu falar uma coisa, Aqui, só para fechar aqui, só- rapidinho. só pra- Só um só- detalhe que é importante, que eu não podia deixar de falar. Tá. Outro detalhe, por que eu colocaria ele no segundo tempo do Del Valle? Justamente pelo que você falou. Para de olhar pra trás. Se empatar o jogo, ele vai para os pênaltis. Eu prefiro que o Hulk entre no segundo tempo e vai para os pênaltis, do que ele entre no primeiro tempo
e aí ele seja sacado no segundo tempo e a gente fica sem um batedor. Tomara que ele consiga nem os pênaltis, tá? Eu preciso ouvir o Valor. Opa, tudo bem? Tudo bem, Valor? Beleza. É porque você ficou caladinho aí, Não, é porque eu tava... deixando a turma Não, cara... lenha para um lado, lenha para o outro. Primeiro, né, o jogo contra o Ceará, ele é importante, ele não é decisivo. Decisivo é o jogo de terça-feira. E o jogo contra o Ceará é tão importante quanto os outros jogos que o Atlético teve no Campeonato Brasileiro. Só que a campanha, mais uma vez, é muito ruim. Por isso, por conta da proximidade do Vitória, em termos de pontuação, o jogo ficou com esse caráter. Ele é mais importante, mas ele não é decisivo. Ele não é a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Atlético precisa de vencer e eu acho que o Sampaoli vai ter que se equilibrar numa corda entre gerir minutos de alguns jogadores que são titulares dele hoje e gerir minutos também de jogadores que são opção. E isso vai passar, na minha opinião, até por jogadores assim que vivem um momento difícil dentro do Atlético. Eu imagino, eu montaria o Atlético para enfrentar o Ceará da seguinte forma: Everson, Saravia, Tressoldi e Roman, Scarpa, Franco, Menino e Caio Paulista, Reinier e Biel com o Hulk. Por que Reinier? Alguém vai falar assim, não, que absurdo. Cara, o Reinier, o Sampaoli tem que trazer ele para o universo de jogadores com alguma utilidade para o Atlético. Hoje ele entra, não acontece nada. E o Menino, eu começaria com ele, mas estou com o Breno quando ele diz de dar minutos ao Alexander. E tem alguns titulares, vou citar 2 aqui, que se o Sampaoli de repente pudesse, eles não deveriam pisar em campo. Então, para mim, estão demonstrando um nível de desgaste extremo. Bernard e Arana. Talvez, se a circunstância do jogo pedir, talvez ele tenha que usar, talvez ele entre até como titular, mas estou tentando imaginar algo. Então, dar minutos a alguns jogadores que precisam de serem mais úteis, dar minutos a jogadores que precisam dessa competitividade, e para mim, hoje, existe uma vaga em aberto na disputa para o ataque. Eu acho que dependendo do que o Hulk fizer nessa partida, ele hoje em Rony, para mim, está em pé de igualdade. E estamos falando de um ataque que não funciona, tá? Estamos falando de um ataque que não funciona. Então, dependendo até, um dos dois pode saltar à frente e ser o titular contra o Del Valle. Só pegando como base o sentido que o Thiago tenta levar sobre a questão dos números que ele apresentou do Hulk. Foi uma assistência nos últimos 13 jogos. Ele pega e fala com firmeza que o Dudu é o melhor atacante do Atlético hoje, junto com o Rony. O Dudu precisou de 15 para ter a primeira participação em gols. Então, assim, o número você trabalha do jeito que você quiser. E eu não posso simplesmente me abraçar em um número de um momento que o Hulk vinha em baixa para pegar e marcar toda a temporada dele. Porque não pode ser taxado somente por isso. Tem que pegar um todo. O Hulk não desaprendeu, o Hulk hoje não é o pior jogador da história do Atlético, ele continua sendo um dos maiores da história do Atlético. Eu acho que tem Eu nunca disse isso, precisa ter entendimento também sobre os números. Que quando você fala que o Hulk tem o pior rendimento entre os atletas, eu fiz questão de pegar e abrir aqui os dados que a gente tem para saber quanto tempo também o Dudu demorou para fazer uma ação de gol. Com o Sampaoli menos que o Hulk. Ele demorou 15. O Hulk demorou 13. Ou seja, o ataque do Atlético, de uma forma geral, e que o Sampaoli já demonstrou isso, que tem sido inoperante. Então não é o A, o B ou o C. O Atlético tem 7 atacantes e todos os 7 atacantes, no momento, são inoperantes. Eu só dou mais um recadinho aqui, ó. Série A com chance extra é na kto.bet.br. Atlético e Ceará tem um confronto decisivo pela frente. A Arena MRV precisa vibrar, torcedor atleticano. E aí, o Galo consegue garantir os 3 pontos ou o Vozão vai ser surpreendido fora de casa? Pra você palpitar sem medo nesse jogo, tem chance extra na KTO. Se acertar o palpite, o prêmio é seu para sacar, na hora. Se errar, ganhe uma aposta grátis para palpitar de novo em outra partida. Fácil assim.
Confira os termos e condições e aposte com a chance extra na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. KTO! Esse site é de confiança, viu? Não. Eu falei do Thiago Fernandes. Não. Ô, Breno, calma, Breno. Eu falei atacando, tá, gente? No debate. O Thiago Fernandes, então eu quero dar espaço pro Thiago Fernandes. Só uma coisa, Eltinho. Com o Sampaoli, o Dudu teve 193 minutos. Sim, com o Sampaoli. De 193 eu tô falando sobre números do Dudu. E quando até eu chegar falo lá. do Hulk, eu não cito o período que ele fica com o Cuca sem fazer gols. O período dele sem fazer Eu gols peguei todo. é só com o Sampaoli. Eu peguei todo. Com o Sampaoli, o Hulk fica 608 minutos. É mais que o triplo do Dudu. O Dudu precisou de menos que o triplo para participar de um gol. Thiago, mas não tem uma funcionalidade geral. Claro que tem. Você começa a entender. Vamos ficar presos aos números somente. Como esses caras funcionam no esquema do atual treinador. No esquema do atual treinador, cara, o Hulk é o que menos funciona. Ele funciona menos que o Rony. Breno, Cara, me socorra. Algum funcionou? Mas, Mas você, eu já falei o que é o lado do Thiago. Você não concorda. Já virou pessoal. O Thiago pega no pé do Hulk aqui. Ele tá torcendo contra. Ele tá torcendo. Ele falou tudo. Aqui, ó, mais um. Meu Deus Mais do um que céu, tá falando. torcendo Você não contra. gosta que fala, mas a verdade Deixa é eu falar essa. um negócio. Deixa eu só fazer uma pergunta. Não. Fazer pergunta o cacete. Você falou que eu tô torcendo contra. Os dois falaram que eu tô torcendo contra. Fica bravo, Fazer não. pergunta é o cacete. Fica bravo, Cara, não tem nada de torcer contra. Não me importa se o Hulk faz um gol ou não faz um gol. Eu não fico aqui pagando amor pra ninguém. Eu não fico aqui igual o Breno Galante. Ai, mas o Hulk é o maior do mundo. Ai, tem que respeitar. Cara, não fico. Tô trazendo que são os números do cara. Não tô torcendo contra ninguém. Não tô torcendo absolutamente a favor de ninguém. Pra mim, se ganhar, se perder, não importa absolutamente nada. Eu sei que importa pra você, mas pra mim não importa. Ô, Thiago, eu tô mas fazendo você, a minha parte, que é analisar e contra o falar assim, ó, Independência Del o que ele Valle, tá fazendo é isso. você não O que ele avaliou a fez é entrada isso. do Hulk, Como você achou não, que... cara? Falei Não. que foi positivo. Não, mas se o eu lance chego e elogio o cara deixa eu falar. no jogo, é isso. O Só tô lance dizendo, do ele continua passe sendo dele, hoje você chegou pior. aqui e menosprezou, Pelo você amor falou, de Deus, cara. foi um passe Torcendo normal. contra, não pode ser bom pro Rony. Papinho frouxo seus. Papinho frouxo, tô cansado, irmão. Porque a opinião é diferente. Eu estou cansado. Dito isso, Papo frouxo. Dito isso, Torcendo contra, você- tô dando não. minha opinião. A minha opinião é essa. Não, a sua opinião é que ele não serve mais. Tô Nós nem já aí, cara. sabemos isso. Eu não A coloco, sua opinião é eu não que misturo até sentimento pro com ano que vem análise, o Hulk não tem que jogar mais. Eu não misturo Você já sentimento. falou isso. Eu não misturo Só que sentimento nós com a minha análise. ainda Se você confiamos no faz isso, é um potencial problema do seu. Hulk. Se você A mistura gente o conhece sentimento o com a sua potencial do análise, Hulk. é um problema É isso. 100% seu. Thiago, Da minha parte não tem. tira essa Da minha mágoa parte do não tem. rancor do seu Que coração. mágoa? Esquece mágoa. né? Eu tô fazendo Porque análise. o Hulk, ele Se vai você dar a consegue volta fazer as por coisas cima. racionalmente, Ele vai dar a volta por cima, ele tem Só pensa potencial. com o coração, Pode não consegue ser pensar com jogando mais os nada, 90 problema é seu. minutos. Eu não tenho O nada Hulk com isso, vai não. Vem conseguir, com esse papo vai do lado, entregar. não. Ele Torcer tem contra, potencial, torcer ele contra o tem cacete. contrato de mais um ano. Vai Espero dormir, que ele Breno. cumpra. Vai Pelo dar amor tudo de Deus. certo. Papo Relaxa. chato e frouxo Agora do eu quero cacete. saber. Ó, que isso? É, Aí seu não. papo é chato e frouxo. Não, aí não. Eu tô falando aqui, papo Aí não. chato Aí, e frouxo. aí tá vendo como é que você tá levando pro lado pessoal? Não tô levando pro lado Você tá pessoal, provando não. que você leva pro lado Papo pessoal. chato, Tá frouxo, levando tá uma pro lado pessoal semana, contra a tá minha uma pessoa. semana, tá uma semana vendo? lambendo o A cara aqui mesma na coisa. televisão. Se Toma você vergonha não na cara, consegue lidar advogado com a do cara. situação do Hulk, eu não Puxa tenho saco problema. do Hulk, Eu pelo amor de consigo. Deus. Já levou pro O lado cara pessoal. joga nada e fica Mas dito nessa aí, isso, pelo amor de a minha Deus. pergunta pra você era: Diga, Breno. você escalaria o Hulk amanhã como titular Lógico. e na terça-feira você colocaria ele como titular? Qual é a sua Lógico, opinião? estaria presente Nos nos dois dois. jogos. Nos dois jogos. Colocaria o Hulk Você, nos inclusive, dois então jogos. mudou de ideia. Porque até Mudei. semana passada você falou que o Hulk tem problema. deveria ser banco. Mudei, não tem Não, problema. é isso que eu tô falando. Então as outras pessoas Velho, podem mudar também. velho, a gente de acordo com o trabalha, sentimento. tem que É mudar, isso ué. aí. A gente Pelo amor de trabalha, Deus. a gente trabalha. É isso. Velho, vamos Com lá. fatos. Eu trabalhando com futebol tem 23 anos. Tem 23 anos que eu faço jornalismo esportivo. 23. Desde os 5 anos de idade. Já mudei de opinião várias vezes. De uma semana para outra você muda de opinião. Porque o futebol engloba muita E coisa. você usa o corte que você quiser. E exato. Eu posso falar que Exato. no último jogo quem rendeu foi o Hulk. E o Rony não. Mas ele rendeu. E beleza. Mas é verdade, então, ele o Hulk é rendeu. titulado. No Mas meu é uma corte, realidade. então. Ninguém tá- Se eu quiser colocar um corte Ninguém tá mudando que me isso. adequa. Gente, e outra coisa, ser coerente demais é o mal do entretenimento. Né? A gente tá aqui pro entretenimento. Futebol, esporte é entretenimento. Se eu for ficar sendo coerente o tempo todo, eu vou ser um cara muito chato. Muito, extremamente. Eu já sou chato, né? Porque tem gente no chat que manda assim, nossa, esse Elton é chato, mas, velho, o meu filho me acha muito chato. A minha esposa me acha muito chato. Ah, não, aí não. Eu me Ué, mas acho peraí, muito se chato. seu filho é sua Eu esposa, quem me te acho acha, então, muito chato. Eu não. me acho chato pra caramba. Então, velho, leva a vida numa leveza, porque senão você vai ficar tão chato quanto eu sou. Eu te acho legal. Não sou. O Valu também te acha Sou legal nem- e eu também te acho nem- legal. Eu também te nem- acho legal. Nem um pouco. Eu te Nem acho. um pouco. Eu nem te um acho. pouco.
Isso é Das toda melhores, ensinação, tá, eu te Diego? acho das melhores pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer Não, nessa isso é vida. só Aí, coração. Pô, É só que legal, coração. Aí, ó. Que exemplo Coração, seu, aí, ó. Tá aí, coração. Mas chatice eu tenho pra dar e vender, viu? Ó, joga a grila. Joga a grila. Diga, chefe. Ah, eu tenho mais um. Eu tenho. E é aquele recadinho do coração agora, chefe? Agora eu vou falar de carinho. Gente, é isso mesmo. Calma, segura. Eu estava falando tanto da minha chatice, mas vamos tratar com as coisas com carinho. E teatral, adoro também ser teatral. Sabe quando alguém cuida de você? Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, outro familiar, ou até mesmo seus amigos. Quando eles perguntam, e aí, tá se cuidando? Bebeu água hoje? Olha que tamanho de carinho. Seus exames estão em dia. Cuida disso, gente, cuida disso. Não fica preocupando com quem que é chato e quem que não é não, porque o mundo é chato pra caramba. Mas a gente precisa de carinho. Com esse mesmo carinho que o governo de Minas cuida de todos os mineiros. Atualmente são mais de 70 obras retomadas em unidades básicas de saúde. Isso mesmo, sem falar em 5 hospitais em fase final de construção. É a saúde de Minas cada vez melhor. É para você aproveitar ainda mais a vida. Acesse saude.mg.gov.br e saiba muito mais. Governo de Minas, aqui o trem prospera!